Olá pessoal, sou o professor Santi e estou aqui junto com a Climate Field View TV para falar um pouquinho sobre o uso das plataformas digitais para o entendimento do sistema de produção, das plantas de cobertura e também do sequestro de carbono. Então eu estou aqui na nossa área experimental, como eu havia comentado com vocês, e que a gente tem vários sistemas de produção em estudo. Nós estamos aí fazendo uma análise usando tanto o digital quanto também coisas mais básicas de manejo. Aqui nós estamos em outro sistema à base de gramíneas, Então prevalecendo aí a aveia branca e a aveia preta. E vocês veem que podem observarem, que o milho também está muito bonito, bem desenvolvido, e que está enfrentando muito bem esse veranico. Também são plantas com raízes que estão indo ao encontro da água, estão fazendo a sua diferença, Então, chegando na área aqui, eu já estou numa parcela que nós temos consórcio aí de ervilhaca, que é uma leguminosa, o nabo forrageiro, que é uma crucífera, e também a aveia aí, que é uma gramínea. Então, nós temos a contribuição aí da cultura da aveia, que nos permite essa supressão fantástica aqui de plantas daninhas. Nós temos a cultura da ervilhaca ciclando muito nitrogênio, deixando muito nutriente aí no sistema de produção. Um outro tratamento que nós temos aqui que prevalece apenas uma espécie, como nesse caso aqui é o nabo forrageiro. O nabo forrageiro é uma espécie, uma crucífera, uma espécie fantástica, só que eu tenho que ter cuidado dentro do meu sistema de produção, principalmente em anos mais secos, que ele tem uma velocidade de composição muito rápida, Então eu tenho uma grande diferença de quantidade de palha. Embora todas as vantagens que o nabo nos oferece, eu posso ter aqui, já aparecem algumas plantas daninhas, E eu vou ter que ter um cuidado um pouco maior com elas, E também, então, uma menor supressão, nesse caso, até pela característica, E também eu posso ter um solo bem mais descoberto. Aqui eu estou vendo, a gente está vendo aí que eu exponho mais esse solo. Então eu estou aqui numa parcela em que a gente tem aveia preta, ervilhaca, aveia branca e o nabo. Então, duas gramíneas, uma crucífera e uma leguminosa. Dá para ver a cobertura do solo, o desenvolvimento da cultura do milho, nessa fase mais inicial. Agora eu vou entrar num outro sistema em que se optou apenas pela cultura do nabo. Dá para ver já, eu vou voltar um pouquinho, dá para ver a diferença de cobertura, Então isso é importante, pessoal, Não só optar por ter palha, mas ter palha em quantidade e diversidade. Prestem atenção no fechamento das linhas, E aqui eu estou numa única espécie que eu já começo a expor o solo, eu começo, ter a presença de algumas plantas daninhas, Quando a gente opta por uma única espécie, pode ser interessante para alguns produtores, mas para outros pode ser que eu tenha algum desafio a mais, em termos de expor isso à erosão, E aqui eu estou entrando numa outra condição que eu tenho só o azevém. Então só gramíneas também pode ser interessante para quem trabalha com integração lavoura-pecuária, mas eu tenho que me preocupar um pouco mais com o nitrogênio. Vejam que comparado quando eu tinha aveia preta, aveia branca, ervilhaca e nabo, o desenvolvimento já começa a ser um pouco mais comprometido nessa fase inicial. Logo abaixo aqui eu já entro numa outra condição que eu tenho também, estou bem na divisa aqui entre uma única gramínea, que é no caso aqui o azevém, e eu entro aqui na ervilhaca, Eu vou me aproximar aqui também, nós temos os mesmos problemas por conta da velocidade de composição, mais rápida, mas porém aqui já dá para ter uma noção bem melhor
né, da diferença do arranque inicial do desenvolvimento. E uma situação que eu jamais gostaria que vocês tivessem na lavoura de vocês é essa aqui que eu vou chegar agora, tá? Que já dá para ver nitidamente a exposição do solo e a alta incidência de plantas daninhas, tá? Um desenvolvimento triste, tá? Que é o pousio outono e inverno, hein? Então, pessoal, eu só quero que vocês se inscrevam no nosso canal, que nos acompanhem nas redes sociais e continuem nos acompanhando, porque nos próximos episódios a gente vai trazer muito mais informações aí com relação a esse experimento com a relação entre as plataformas digitais e as plantas de cobertura. Continue nos acompanhando e um grande abraço.